E aí, galerinha nuclear, vocês estão aqui com o professor Renato Mial, aqui olhando, mostrando para vocês outra aula assim também um pouco mais básica, né? Bom, gente, essa aula eu vou me ater um pouco a alguns conceitos, porque vocês não podem sair dessa videoaula sem esses conceitos bem fixos na cabeça de vocês, tá? Essa aula é sobre cinemática e movimento uniforme. Essa cinemática a gente trabalha ela de forma escalar, cinemática, escalar e movimento uniforme. E ela se baseia em alguns conceitos que vocês têm que estar bem organizados. O primeiro conceito a que a cinemática se presta é a velocidade. Se eu perguntasse hoje para vocês o que é velocidade, vocês saberiam me dizer? Gente, imagina um corpo em determinada posição. Tá ali naquele cantinho. Se ele mudar de posição, se a posição daquele corpo variar, esse cara teve velocidade. Então, gente, velocidade, conceitualmente falando, nada mais é do que uma variação da posição. Só que, gente, essa posição ela varia dentro de um determinado tempo. Então, eu posso dizer que velocidade é uma mudança de posição, uma variação de posição dentro de um determinado tempo. Ou seja, dentro de uma variação de tempo. Em cinemática, nós estudamos três conceitos de trajetória, posição e referencial. Trajetória, gente, é aquele movimento que o corpo faz. Essa trajetória pode ser retilínea, pode ser circular, ela pode ter várias formas, independente de qualquer uma, a trajetória é o movimento que o corpo fez naquele percurso. Posição é muito importante, porque para que a gente entenda que houve velocidade, a gente tem que entender que houve uma mudança de posição. E nesse caso, a gente diz que a posição ela está dentro de um determinado gráfico e ele tem um ponto zero. E arbitrariamente, do ponto zero para a direita, a gente diz que esse movimento é positivo. E do ponto zero para a esquerda, a gente diz que esse movimento ele é negativo. Então, quando a velocidade ela está se deslocando da esquerda para a direita, ela está indo para a direita, a gente diz que isso é um movimento progressivo. Gente, isso é só arbitrariedade, tá? Não existe posição negativa, mas para que você consiga situar o corpo no espaço a partir de um determinado ponto, você precisa fazer essas arbitrariedades. E se esse corpo ele tem velocidade deslocando para o lado esquerdo, aí a gente diz que ele está em movimento retrógrado. Então, progressivo seria um movimento para a direita da reta e retrógrado seria um movimento para a esquerda da reta. Sendo que ele pode estar vindo daqui, da esquerda para a direita, ele pode estar vindo lá do negativo para o positivo, também seria progressivo, como ele poderia estar vindo do positivo para o negativo, e aí a gente diria que era retrógrado. A gente tem que entender que isso aqui é um pensamento arbitrário, para que a gente consiga entender como é que o corpo ele pode mudar de posição. E se essa posição variar num determinado tempo, e aí a gente já conceitou aqui velocidade, tá? Gente, o pessoal sempre tem dificuldade em cinemática. O pessoal começa a estudar cinemática no 9º ano e chega no 3º ano tendo muita dificuldade em cinemática. Mas, na verdade, a dificuldade da cinemática não é os cálculos da cinemática, é os conceitos que estão envolvidos dentro daquele conhecimento de cinemática. Porque a cinemática, gente, ela tem uma parte conceitual, que é física, e tem uma parte de cálculo, que é muito para matemática, né? Então vamos se ater muito à parte física, porque a gente só consegue entender bem a matemática se a gente entender a física. Referencial, gente, é porque na verdade a velocidade é uma grande ilusão. A velocidade ela só existe quando eu determino o referencial. Eu digo assim, o corpo está a 20 metros por segundo, a velocidade do corpo é de 20 metros por segundo. Não existe. Não tenho como determinar que um corpo está a 20 metros por segundo se eu não dizer de quem ele está tendo essa velocidade. Então, para que eu consiga conceituar a velocidade, eu tenho que dar a ideia de referencial. Por exemplo, agora, em relação a vocês, eu estou parado. Mas em relação a uma pessoa que passa na rua, eu estou em movimento. Em relação à terra, eu estou parado. Mas em relação àquela mosca que está pousando ali no cabelo do Israel, aí eu estou em movimento. Essa questão, quando ela fica bem clara na nossa cabeça, trajetória, posição e referencial,
que são conceituais, fica mais fácil da gente entender um pouco a cinemática escalar. E outra coisa que confunde muito a cabeça dos nossos colegas, né? Gente, a gente trabalha a cinemática escalar. A gente pega a velocidade e trata a velocidade como se ela fosse uma grandeza escalar. Mas na verdade, gente, a velocidade é uma grandeza vetorial. A velocidade, ela precisa que o indivíduo saiba a sua direção, o seu sentido e o seu módulo. Todavia, para que a gente não complique muito essa cinemática inicial, a única característica da velocidade que a gente vai se ater é o módulo. É tanto que a velocidade a gente diz que ela é um número, quando na verdade ela é um vetor. Beleza? A gente consegue, gente, de verdade, resolver todas as questões de cinemática e movimento uniforme através desse triangulinho mágico, que vocês aprenderam lá no 9º ano com aquela tia super poderosa, né? E esse triangulinho mágico, ele nada mais é do que uma relação entre distância, velocidade e tempo. Isso aqui não é física, tá? Isso aqui é matemática. São relações entre três coisas que se interrelacionam e essas três coisas precisam do entendimento conceitual físico. Mas vamos entender como é que vai funcionar esse triangulinho mágico. Na cinemática escalar e no movimento uniforme, gente, o movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é constante, então ela não muda. O módulo da velocidade ele é constante, vai ser sempre o mesmo, 20 metros por segundo, ou 30 metros por segundo, ou 72 km por hora. Essa grandeza não vai mudar, certo? Entendam que, olha, nessa questão aqui do triangulinho mágico, a gente tem uma relação distância, velocidade e tempo. De modo que quando eu quero saber a distância, eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo. Quando eu quero saber a velocidade, eu pego a distância e divido pelo tempo. E quando eu quero saber o tempo, eu pego a distância e divido pela velocidade. A gente tem que entender que essas três coisinhas se relacionam dessa seguinte forma. Como é que vai ficar claro isso na cabeça de vocês? Vamos lá. Eu vou responder uma questãozinha rápida, bem simples, de uma situação hipotética, tá? Eu tenho aqui meu carrinho. Isso tudo, gente, é para a gente normalmente entender a velocidade média. Mas entendendo que não é só a grandeza e a velocidade que está envolvida na cinemática, mas temos também a distância e o tempo. Olha, se vocês entenderem um carrinho com movimento progressivo, porque ele está indo para o lado direito da trajetória, né? Ele está indo para cá, ó, bem direitinho aqui, está indo lá, passa pelo ponto A, certo? Do ponto A ao ponto C, eu tenho uma distância de 7 km. Está aqui, ó, do ponto A ao ponto C, eu tenho uma distância de 7 km. E esse cara, ele demora, para sair do A para o C, ele demora 5 minutos. Então, vamos entender o que foi que aconteceu aqui. Eu tenho uma grandeza distância, eu tenho uma grandeza tempo e tenho uma grandeza velocidade. Eu vou precisar saber como é que eu relaciono essas três grandezas. E nesse caso ficou muito fácil, porque a grandeza que eu não tenho é qual? É a velocidade. Então, se eu quiser saber a velocidade, eu vou pegar a distância que eu tenho pelo tempo. Só que, gente, a gente tem que lembrar que no Sistema Internacional de Unidades de Medidas, né, essa velocidade ela é dada em metros por segundo. Aí vocês assim, ai professor, mas o carro do meu pai é em quilômetros por hora. Gente, no Sistema Internacional é metros por segundo, mas normalmente, na prática do dia a dia é quilômetros por hora. Aí você me pergunta, professor, tem como relacionar metros por segundo e quilômetros por hora? Tem, de uma forma muito fácil, muito rápida. Se eu quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu vou só ter que fazer essa seguinte associação. Todo aluno sabe, mas às vezes todos esses alunos às vezes confundem. Eu sei que tem um númerozinho que é 3,6, né? Agora eu não sei, às vezes eu tenho que multiplicar ou dividir. Vou explicar para vocês não esquecerem nunca mais. Gente, quando eu tenho quilômetro por hora e quero transformar em metro por segundo, quilômetro não é maior do que metro?
Quando eu quero pegar uma coisa grande e transformar numa coisa pequena, eu corto aquela coisa, eu divido. Então, toda vida que eu quiser transformar quilômetro por hora em metro por segundo, eu divido por 3,6. E toda vida que eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico. Se eu quero transformar um menor em um maior, eu tenho que multiplicar. Essa é a forma prática de você transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Só que entendam bem, no Sistema Internacional de Medidas, as unidades são metros por segundo. Todavia, como as questões normalmente pedem coisas do cotidiano, coisas práticas, pode acontecer de ser quilômetro por hora. Quando tiver quilômetro por hora, a gente tem que ter cuidado com outra coisa. Hora pode vir em minutos ou em segundos. Então também você tem que ter essa maturidade, tá? Esse cara aqui eu vou querer de forma usual, eu vou querer encontrar esse resultado de velocidade da forma prática, ou seja, quilômetros por hora. Se eu quero encontrar esses números da forma prática, eu já tenho aqui minha grandeza quilômetros e aí eu vou ter que transformar 5 minutos em horas. Gente, todo mundo sabe que uma hora tem 60 minutos. Aí você vai fazer uma regrinha de 3, aquela regrinha de 3 básica, né? Dizendo que uma hora tem 60 minutos, bem simples, bem boba, bem tipo sexta série. E 5 minutos tem quantas horas? X horas. Vocês vão encontrar, no caso aí, se eu não me engano, 1 sobre 12, né? 1 sobre 12 horas. Se eu relacionar esse quilômetro com esse tempo, eu vou encontrar aí uma velocidade média de cerca aí de 84 quilômetros por hora. Aí você me pergunta, por que esses cálculos todos? Isso é para mostrar para vocês que quando eu falo de cinemática escalar, eu vou sempre querer associar 3 coisas. Olha quais são as 3 coisas: distância, velocidade e tempo. Esse triangulinho mágico salva vocês lá na prova do Enem, né? Que você precisa ser rápido. Agora, existe outra característica dessa cinemática e desse movimento uniforme, que é nada mais, nada menos do que os movimentos relativos. Gente, isso cai muito em questões, né? E caíam muito mais. Hoje cinemática está um pouco fora de moda no Enem, tá? Mas olha aqui, a velocidade relativa, ela relaciona quando 2 corpos estão se movendo. E aí você pode perceber isso na prática. Quando eu tenho 2 corpos se movimentando em direções contrárias, aliás, em sentidos contrários, não é direção, é sentido, esses caras eles estão na mesma direção, porém em sentidos contrários. Quando eles se encontrarem, é como se um destes corpos estivesse parado e o outro corpo estivesse com as velocidades somadas. Imagina que você está num ônibus a 80 km por hora e lá na frente vem um outro ônibus no sentido contrário ao seu. Ele também vem a 80 km por hora. Vamos fazer esse pensamento, né? Vamos trabalhar essa intelectualidade. Imagine que por um momento o seu ônibus o seu para, mas o outro continua andando. Quando ele passar por você, gente, ele vai ter a velocidade dele somada à sua velocidade, porque é como se o seu tivesse parado. Isso é movimento de velocidade relativa, tá? Quando eu tenho corpos em sentidos contrários, a velocidade relativa para se eu parar um corpo para o outro é o somatório das 2 velocidades. Então, se esse cara estava com 80 e esse com 80, se eu disser que esse está parado, esse vai estar com 80 mais 80, 160 km por hora. Isso não acontece quando os 2 corpos estão no mesmo sentido. Eu tenho aqui um com velocidade 1 e outro com velocidade 2. Se eu quiser parar um desses corpos, neste caso eu vou dizer que as velocidades relativas são a subtração das velocidades de cada um. Se esse cara tivesse, por exemplo, com 90 e esse cara tivesse com 80 e eu parasse esse cara, esse outro ia estar com 10, porque eu ia subtrair essas velocidades. Isso aqui, gente, cai muito em questão quando os corpos vão se encontrar.
as questões pedem normalmente o momento exato onde esses corpos se encontrarão. E aí, se ele quer muitas vezes o momento exato onde os corpos se encontrarão, aí você vai ter que usar ali o triangulinho mágico e muitas vezes você vai ter a distância, a velocidade e vai encontrar o tempo. Isso aqui vão se relacionar de tal maneira que você vai precisar sempre encontrar um dos três, tá? Entendendo bem essas velocidades relativas, isso na prática é muito fácil de entender. Imagina que um amigo seu saiu com velocidade de, sei lá, 20 metros por segundo. Saiu na sua frente, então ele ficou na sua frente. Você, depois que ele já estava lá na frente, foi com 30 metros por segundo. Ele estava com 20 e você estava com 30. Se eu parar o seu amiguinho e quiser que você tenha uma velocidade relativa, como vocês estão no mesmo sentido, esse é 20, esse é 30. É como se os 20 desses cancelassem os 20 desses. E aí esse aqui ficasse somente com 10. Da mesma forma, se eu tenho dois carinhas aqui, ó, em sentidos contrários, quando eu quiser saber a velocidade relativa deles, de um deles, eu vou ter que somá-las. Como eles estão no mesmo sentido, eu vou ter que subtraí-las. Gente, eu vou dar uma dica para vocês que talvez seja a coisa mais importante que eu falei até agora. Normalmente isso não é falado de uma forma bem clara. E aí eu quero muito que vocês entendam esse macete do Miau, certo? Muitas questões do Enem hoje trabalham com gráficos e vocês têm que ter muita maturidade com gráfico. E um gráfico, gente, talvez vocês não saibam, mas o gráfico ele tem uma riqueza muito grande de informações. Hoje eu vou me ater a vocês a explicar um pouco como é que vocês vão identificar essas riquezas que esses gráficos trazem e que às vezes os alunos, por não terem uma certa maturidade com gráfico, perdem. Gente, existem duas características dos gráficos que a gente tem que lembrar sempre que informam alguma coisa. Uma dessas características muito importantes, eu tenho aqui dois gráficos, um gráfico de velocidade pelo tempo, né? Velocidade em metros por segundo e esse tempo aqui em segundos. E eu tenho também o espaço pelo tempo, sendo que o espaço é em metros e o tempo é em segundos. Gente, toda vida que eu quiser saber o que é que representa na física a área de um gráfico, eu vou pegar o eixo Y, a unidade do eixo Y, e vou multiplicar pelas unidades do eixo X. E aí eu vou conseguir identificar o que é que aquela área está me dizendo. Olha que legal. Se eu tenho uma velocidade que é metros por segundo e eu tenho um tempo que é segundo, gente, se eu pegar metros por segundo e multiplicar por segundo, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer aqui do outro lado para que vocês não tenham dúvida. Vou apagar essas continhas aqui, né? Olha que legal. Por favor, atentem ao que eu vou dizer, porque talvez seja a coisa mais importante que eu já esteja falando na aula de hoje. Quando eu pego metros por segundo, eu estou identificando o que é que a área me diz. Toda vida que eu quiser saber o que é que a área me diz, eu vou pegar o eixo Y e vou multiplicar pelo eixo X. Vamos fazer isso aqui? Eu tenho um gráfico VT, onde o eixo Y é metros por segundo, ou seja, velocidade. E vou multiplicar pelo eixo X, que aqui será segundos. Quando eu multiplico isso por isso, gente, o que é que acontece? Eu cancelo os segundos e me sobra o metros. Gente, dessas três grandezas, qual é a dada em metros? Não é a distância? Então, toda vida que eu quiser saber a área, o que é que a área desse gráfico me diz, eu multiplico os eixos Y pelo eixo X e aí eu vou entender o que é que ele quer me dizer fisicamente. Quando eu tenho um gráfico VT, a área nada mais nada é do que a distância percorrida em metros. Ah, professor, então isso serve para tudo, para tudo. Toda vida que você... É um macete, viu? Toda vida que você quiser saber o que é que a área sob a curva de um gráfico quer dizer, você pega o eixo Y, as unidades do eixo Y, e multiplica pelas unidades do eixo X. Você vai chegar a uma conclusão, que no nosso caso aqui, quando eu tenho velocidade vezes o tempo, a área sob o gráfico é a distância percorrida em metros. De boa? Então, os gráficos eles podem nos dar essas informações. Outra informação muito importante que às vezes vocês confundem muito e eu não quero mais que vocês confundam. Às vezes, gráficos eles têm, gente, inclinações, tá?
eu tenho aqui um gráfico espaço pelo tempo, sendo que o espaço é o eixo Y e o tempo é o eixo X. E essa inclinação muitas vezes também me diz alguma coisa e eu, às vezes desatentamente, não consigo entender o que é que essa inclinação quer dizer. E se eu tiver um pouquinho de calma, já que eu já entendi o que é que a área quer dizer, porque eu multiplico o Y pelo X, quando eu quiser saber o que a inclinação quer dizer, só eu pegar o eixo Y e dividir pelo eixo X. Aí eu vou entender numericamente o que é que ela quer dizer. Olha comigo aqui, bem simples. Eu vou pegar aqui o eixo Y, que é o espaço em metros, né? O espaço é dado em metros. E vou dividir pelo eixo X, que no caso aqui é tempo em segundo. Gente, quando eu pego as unidades do eixo Y e divido pelas unidades do eixo X, eu chego a uma conclusão. Gente, o que é metros por segundo? Aqui, nesse triangulinho mágico, eu tenho metros, eu tenho segundos, eu tenho metros por segundo, é velocidade. Então, isso aqui para a gente vai ser velocidade. Nunca mais, a partir de hoje, tenham dúvida com gráfico. Entendam que gráfico é um cara que está ali para lhe ajudar. A gente vai entender a partir de hoje que o gráfico ele realmente tem ali uma riqueza grande de detalhes. E quando você quiser saber na cinemática vai cair muitos gráficos e é por isso que eu quero muito que vocês tenham maturidade com quanto a esses gráficos. E eles têm informações importantes. Nunca mais esqueçam. Quando eu quero saber o que quer dizer fisicamente a área daquele gráfico, eu pego as medidas, ou seja, as unidades do eixo Y e multiplico pelas unidades do eixo X. E quando eu quiser saber o que quer dizer a inclinação do gráfico, eu vou pegar as unidades do eixo Y e vou dividir pelas unidades do eixo X. Olha, daqui a pouco a gente vai estudar um pouquinho o movimento uniformemente variado. E aí você vai ter que ter essa maturidade com relação a gráficos. Gráfico, gente, não é só números não, ele tem informações importantes e vocês, como alunos nucleares, vocês têm que saber essas informações. De boa, massa. Olha, o que vocês vão usar muito na cinemática é escalar, ou seja, eu estou tratando a velocidade como uma grandeza escalar, porque eu estou usando só o módulo dela, não estou levando em consideração a aceleração, não estou levando em consideração o sentido e a direção. Eu quero que vocês também entendam que quando chegar essas questões, elas vão ser muito relacionadas com gráficos. E aí eu quero realmente que vocês tenham essa maturidade. Vocês são alunos nucleares, vocês vão passar nessas questões. Então, fica a dica do Miau, até a próxima aula. Valeu!